Queridos, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Vamos ler o verso de 1 a 14. E diga para o teu irmão: Deus trabalha pelo povo. Deus trabalha pelo povo. Amém, gente. Paz e graça, igreja do avivamento. Paz e graça, igreja do avivamento. Falou o Senhor por isso. Somos igreja do avivamento. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, verso de 1 a 14. Eu quero falar com vocês sobre Deus trabalha pelo povo. Diga amém. Amém. Deus trabalha pelo povo. Diga a 3 pessoas: Deus trabalha pelo povo. Diga amém. Diga amém. Diga amém. João capítulo 6, verso de 1 a 14. A Bíblia diz: passado algum tempo, eu aprendi a Bíblia, compartilha com o seu irmão ao lado, para que ele não fique sem a Bíblia, para que ele não fique sem ler. Passado algum tempo, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberias. Então, uma grande multidão o seguia, porque todos tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa de judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que serve no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazer que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu entre os discípulos e para que estavam sentados, e de a mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os juntaram e encheram quantos cestos? Com um pedaço dos 5 pães de cevada, deixado por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Feche os seus olhos. Pai Santo e Pai querido, nós nos reunimos, Senhor, nesta assembleia para adorarmos ao Teu Espírito, e com ação de graças recebemos a Tua boa mão sobre nós, Pai. Viemos nos alimentar da palavra da vida e ouvirmos a Tua revelação daquilo que o Senhor quer direcionar a nós. Senhor, como Teu servo me coloca como um canal que flui rios de água, Senhor. Que o Senhor, nessa tarde, mate a sede dos sedentos, alimente os famintos, Senhor, liberte os cativos, sejam puros e enfermos. Espírito Santo, concedido ao consolo em nossas vidas, vem sobre nós, sobre nossa liderança, sobre nossa casa, vem sobre nossos filhos, Senhor, vem sobre nossas amizades, Deus, o nosso ciclo, Senhor, de relacionamento, e que nessa hora, como um só corpo, Pai, um só batismo e só Espírito, possamos te adorar em verdade. Que o Senhor flua, Senhor, nas notas tocadas, que o Senhor flua das palavras liberadas, que o Senhor flua dos aplausos da honra e da exaltação, que o Senhor é digno. Eu te peço que nos leve às áreas celestes, Senhor, que nos abençoe. Derrama sobre nós hoje a unção do Pai que quebra junto.
E o entendimento, Pai, cativo a Cristo e obediente a tudo aquilo que Ele tem ensinado. Hoje, como discípulos seguidores na veracidade da Tua palavra, queremos ser alimentados na verdade, queremos ser cheios do Espírito Santo. Por isso declaramos: sopra sobre mim, sopra sobre a Tua igreja, Espírito Santo, com fogo e com som, dizendo aquilo que não te agrada. Nós, Pai, como merecemos, em último trabalho, nos rendemos à Tua verdade, nos rendemos nessa tarde a Te adorar. Que até a volta do Senhor continua nos aperfeiçoando, Deus, pois queremos ser instrumento nas Tuas mãos. Queremos ser sim nessa terra a bênção, e queremos, Pai, ser boca do Senhor nessa terra, para decretarmos que há salvação, há boas novas. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. E a Ti, Senhor, eu entrego a honra, a Ti, Deus, eu entrego, Pai, a minha devoção, a minha adoração. Que o Senhor nessa assembleia possa nos tomar nos braços. Hoje, Senhor, o aflito seja aliviado. Quando a palavra diz: vinde a mim, todos estás cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Hoje que vier a unção do alívio, que os sonhos sejam restaurados, que o propósito seja firmado, Senhor. Eu te peço que flua, Senhor, tua derrota, a tua graça e o teu amor, que não rejeita, mas que aceita, Senhor, que abraça, que não empurra. Eu sei que tu criaste, Pai, os homens à tua imagem, mas desejou a diferença de cada um, para que o teu corpo seja completo. E por isso, Pai, eu te peço que flua os rios desse altar, Pai. Que ninguém saia daqui, Pai, se sentindo vazio, mas todos preenchidos, Deus, todos transbordantes, todos, Pai, reafirmados na rocha, todos, Deus, com a sua porção, todos com o teu pão, todos, meu Deus, alimentados, como aconteceu para a tua palavra. Hoje, Senhor, que tu cresças e que eu diminua, que tua bênção, Senhor, alcance nós, nossa casa, nossos discípulos, nossa parentela e todos que têm nosso sangue. Eu decreto hoje a libertação, a cura e a transformação sobre a igreja. Se você recebe, você se manifesta da forma que você quer. É verdade, queridos, que ser cristão não é fácil. É verdade que servir a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida e Salvador não é um trabalho tranquilo, de sombra, água fresca, ou de como filha de baiano, que você sempre põe o chinelo lá. Ninguém está vendo filho de baiano, não é? Não é que sempre põe o chinelo na fila? Quando chega a hora dele, para lá, pega o chinelo e diga para o meu irmão: seguir a Cristo não é como filha de baiano. Eu não tenho nada contra baiano, inclusive eu amo os baianos. Que eu amo muito é meu cunhado, é baiano. E você tem preconceito na liberta hoje, ele só gosta de descansar mais. É certo que uma vida com Deus, uma vida devocional a Deus, a Jesus Cristo, não é uma coisa simples. É certo que as diversidades, algumas dificuldades e algumas lutas vamos nos deparar e vamos enfrentar nessa vida. Nada nessa vida, na verdade, você alcança sem batalha, sem luta, sem determinação, sem decisão, nada. Toda pessoa que alcançou uma simples moeda, uma simples fruta, algum alimento, algum sonho, algum objetivo, ele enfrentou desafios. Não se alcança objetivo, meta, sonho sem trabalho, sem luta, sem choro, sem suor. A única coisa que caiu do céu foi o diabo.
Porque até o pão foi enviado do céu. Não pense você que a sua vida vai mudar porque não sentar na cadeira parada. Escute. Há algumas diversidades que nós nos deparamos, agora nossa mente pensa, vou sair disso. Alguns impossíveis que aparecem na nossa vida cristã, estou falando de crente, estou falando de homem e mulher, servo de Deus, que ora, que jejua. Estou falando de pessoas que creem em Jesus Cristo como Senhor. Não pense você que vai ser tudo um mar de maravilhas, mas vai ser saudável. Jesus disse até assim: olha, se teu olho te faz pecar, arranca logo, porque é melhor que tu entre no céu sem o olho do que vá com gosto para o inferno. Existe uma coisa mais difícil. Quem é que já pegou com os olhos? Quando você levantar a mão. Quem já cobiçou com os olhos? Não precisa levantar a mão. Porque você não arrancou o teu olho. Não, Jacob, isso é na revelação, mas assim, arrancar o olho aqui não. Eu também acredito que não precisa arrancar o olho. Mas quer dizer que não é fácil ir ao céu. Às vezes a gente quer ter uma vida com Deus do jeito que a gente quer, mas para entrar lá tem que ser do jeito dele. Para termos algumas coisas realizadas aqui, precisa ser do jeito dele. Olha, para você ter o seu salário, você trabalha do jeito que você quer? Você faz do jeito que você quer? Não. Faz fora do padrão para você ver se você não leva cubinho, se você não é mandado embora. Faz fora daquilo que está estabelecido para você ver se você não vai sofrer a consequência dessa escolha. Faz fora. Vai um empresário querer ficar só em casa, não querer trabalhar, porque eu acredito que a vida de empresário é mais difícil do que empregado. Porque empresário tem que desenvolver o seu trabalho, lutar dia e fora de noite. O empregado não, o empregado vai lá, trabalha, cumpre o seu horário, quer saber da produção dele, quebrou a máquina, quebrou também aí. O importante é cumprir meu horário, se tem um salário, tem que ir embora, tchau. Não é verdade? Mas vai alguém sair fora da regra, se não é punido. Levante a mão quem não tomou multa de carro. Tenha coragem. Para de mentir, você que não tomou multa. Quem tomou multa de carro? Agora me diz por que você foi multado. Por que você foi multado? Excesso de velocidade. Eu fui multado por excesso de velocidade. E você? Não fez tomaré? Quem aqui levou multa porque não fez tomaré? Chamar lá o microcentro. Quem aqui já fez reciclagem? Carinho, já fez reciclagem? Você está brincando, já fez reciclagem? Me avisa quando o Carinho vai sair daqui, não sai daqui. Mas não vai acontecer mais nada. Mas aquela dorzinha no teu bolso foi por quê? Aquela dorzinha no teu coração lá foi por quê? Aquela dorzinha, ai, 25 mil. Eu tomei uma de 25 mil. Você também? Quem mais tomou de 25 mil? 20 mil? 10 mil? 20 mil, Cecília? 15 mil? 12 mil? 12 mil da Dilma é profético, pode tomar 12 mil. Como é que você quer restauração, conquista, discípulos e tantas outras coisas se você não cumprir as coisas que Deus tem estabelecido para a tua vida?
Como realizar algumas coisas se a gente continua querendo fazer do nosso jeito? Não é disso que eu vou falar, mas Deus está levando para esse lado, estou aproveitando. Aqui Deus quer falar, a gente orou. Mas como alcançar algumas coisas que Deus propõe a nós sem nos comprometermos com aquilo que Ele disse para fazer? Tem gente que não pensa, achando que é do jeito dele. Não é, queridos? Não é da nossa forma, não é do jeito que a gente quer que as coisas acontecem. Existe um propósito, existe o tempo de Deus, existem os princípios do Eterno para se alcançar algumas coisas, alguns sonhos. Deus quer realizar em nossa vida. A Bíblia diz isso, que Deus deseja ver a nossa alegria. Toda a criação foi feita para nos servir, por amor a nós, por amor a você, por amor às pessoas do seu lado. Todos nós estamos nos planos de Deus. Ninguém, então, somente nem a criança sobre a barriga daquele está fora do plano e do desejo e do amor divino. Todos são especiais para Deus, independente do rosto, da forma, da cultura. Todos são especiais para aquele que os criou. E Deus deseja ver você feliz. Para de se querer ser triste. Deus quer te ver feliz. Para de você querer ser triste. Parece que você insiste em ser chato. Parece que você insiste em ser triste. Parece que você insiste em não perdoar. Parece que você insiste em querer viver a vida passada. Minha esposa teve uma crise de vida quando eu estava lá. Pode falar, né, amor? Não vou falar ainda. Vou falar. Gente, não sei porquê. Ora aí, porque você tem. Como? É curioso. Pecado. Para nós orar. Olha o pensamento desse cara. Manda para nós orar. Isso é armadilha, isso aí. Como? Não quer saber a fraqueza da pastora. Vou contar. Mas se tiver fome. Se tiver falta, entrou em crise. Porque eu sei o porquê. E eu sei coisa mais que ele escreveu para ela. Porque lá foi o lugar da nossa dor, foi o lugar da nossa briga, foi o lugar do meu casamento que foi pro lixo, foi o lugar das pauleiras, foi o lugar que ela me perdeu para a família, me perdeu para tudo. Então, havia nela o pensamento de que eu estando lá, o coração mudaria. Não que estaria firmado com ela, mas dava uma mentira. Eu não tenho uma dificuldade. Pensa lá, o marido dela lá no Brasil sozinho, a primeira vez na vida dela, depois que a gente se aleitou em Jesus. Sabe lá que ela estava pensando se vai ser forte na fé, se eu ia pregar a palavra, se eu ia ver uma mulher lá andando e eu já ia cair nas ideias. Sabe lá o que na cabeça dela? Não perguntei, também não quis saber. Mas eu mandei um e-mail para ela e disse: eu sei o que eu quero. Não sou mais o menino de antes. Deus me transformou, ninguém pode remover aquele que Deus fez na minha vida. Eu disse para ela: fique firmada, porque o meu lugar é no Japão. Eu disse para ela: o meu lar não é o Japão, o meu lar é a minha família. O Japão é o meu propósito. Você é minha esposa, eu sou seu marido. Nada vai mudar isso. Eu disse: não se abale. Eu falei tantas coisas. Ela teve que me engolir. Ela teve que me ouvir coisas que ela nunca ouviu. Ela teve que ler coisas que nunca leu. E eu mandando e-mail, eu botei letra maiúscula para ficar
forte. Tinha um Mônica minúsculo, todo maiúsculo. Eu disse: eu sou um pastor, eu sou um líder. Eu tenho discípulos, eu estou determinado a ficar no Japão. Não tenha dúvidas, aqui no Brasil é só uma missão que eu estou passando. Não vai entrar dois pensamentos em mim, porque eu sei o que eu decidi diante de Deus. Eu sei que quem me levou para o Brasil foi Deus. Eu sei o que ele estava fazendo lá, era Ele mesmo. Porque ela sabe, tem condição de vir para o Brasil. Foi tudo milagre. Meu irmão, só sei que ficou um silêncio assim. Não foi com silêncio? Não sei se ela estava chorando, não sei se Deus falou com ela, mas ela ficou. Aí eu senti assim. Porque é tão bom para ela, como tanto para mim, ouvir palavras de afirmação de que eu estou com propósito, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da adversidade, mesmo diante das lutas, mesmo diante de tantas dificuldades. Quando você tem uma palavra de afirmação, de decisão, independente se você está passando dificuldade, isso traz alegria, isso traz segurança e traz confiança. E algumas das adversidades, olhem para mim, chegam na tua vida sem você esperar. Algumas das lutas que têm chegado na tua vida, as circunstâncias, chegou de repente. Você não estava preparado, você não estava pronto para isso, e essa adversidade começa a te diminuir e fazer você pequeno. Você percebe que quando tem um problema grande, você fica pequeno? Você percebe que quando alguma situação difícil acontece, você fica desesperado e aí você fica pequeno? Você percebe que algumas das vezes, algumas brigas no casamento, na família, faz com que você desista? E você se torna pequeno? E eu quero dizer para você hoje, que diante dessa palavra que eu vou ministrar ainda, vai chegar no teu coração, que Deus gosta dos pequenos. Deus gosta dos pequenos. Porque tudo que Deus vai fazer começa do pequeno, começa do pouco. Veja o tamanho de uma criança quando ela começa. Ela não poderia ter sido adulta. Deus fez do. Medida essas árvores que você vê, começou como? Começou do grande ou pequeno? É um princípio divino começar do nada, começar do pouco. Olhem para mim, querido. Tenha coragem, porque eu vou dizer para você, vai mudar a tua história. Porque ou você põe isso na tua mente, ou você vai viver sempre como um derrotado. Eu quero dizer para você, queridos, que ainda que a circunstância está te diminuindo, Deus vai te fazer grande. Não são poucas as adversidades que nós enfrentamos no Japão, não são poucas as adversidades que enfrentamos na nossa vida familiar, não são poucas as dificuldades que enfrentamos no nosso ciclo de trabalho, financeiro, tudo. Em tudo que nos fazer pequeno, desistir. Quando é que você se sente pequeno? Quando você não alcança os seus sonhos. Quando é que você se sente pequeno? Quando os seus objetivos não são alcançados. Quando é que você se sente pequeno? Quando você prega e ninguém se converte. Quando é que você se sente pequeno? Quando você tenta fazer discípulo, mas nenhum discípulo fica. Quando é que você se sente pequeno, querido? Pergunte a você hoje: quando é que eu me sinto pequeno? Será que você está se sentindo pequeno hoje? Será que a adversidade que está aí à tua volta, a tua vida, está te fazendo ficar pequeno, 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 e a tua fé está sendo esmagada? Porque essa realidade da palavra de Deus mostra que Deus faz com pouco. Deus faz com pouco que você tem. Deus faz com pouco que você acredita. A Bíblia diz no verso 9: há aqui um rapaz
com 5 pães e 2 peixes pequenos. Mas de que servem no meio de tanta gente? Jesus está sobre a Galileia indo para Tiberíades. E Jesus está sentado ali. E de repente uma multidão vem na direção dele. Ele diz: o que vamos dar para eles comerem? E Felipe diz: nem 200 denários dava para comprar pão para todo esse povo aí. 1 denário se ganhava por dia lá. Nem um trabalho de 6 meses poderia sustentar esse povo, que eram mais de 5.000 homens, porque os judeus na época só contavam homens. E Felipe diz: nem 200 denários, Senhor. Quando chega André, o discípulo: Jesus, tem um rapaz aí com quantos pães? 5. E quantos peixes? 2. Ele diz: há um rapaz aí com 5 pães e 2 peixes. Ele diz assim, ele afirma: mas de que serve no meio de tanta gente? Mas o que serve diante de tanta gente? Agora vamos pensar nesse rapaz. Ele deve ter acordado no seu dia, feito o café da manhã, ouvido falar que havia um Jesus, um homem que pregava a salvação, que fazia sinais por cura e maravilhas. E ele se prepara ali para ir até esse lugar onde Jesus estava. Ele se prepara de uma forma que ele não iria embora depressa. Porque ele fez o quê? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Mentor. O Felipe perguntou lá, diz: ele fez mentor. Agora pergunta essa pessoa: você fez o seu mentor? Ou você está com pressa de ir embora? Você fez seu mentor? Ou você está com pressa de ir embora? Esse menino prepara um mentor saudável, é que nem o seu, cheio de chocolate, vacinado, cheio de doce. Ele prepara um mentor com o quê? 5 pães e 2 peixinhos. O menino comia bem? Pode ser que ele comia bem, mas pode ser que ele tinha um pensamento. Um pensamento ao qual você deve entender. Talvez ele tinha um pensamento ao qual você não está tendo. Talvez ele não está conseguindo entender. Mas esse menino tinha um pensamento que Deus com pouco poderia fazer. Sabe, na estrada da vida não tem como você evitar alguns pneus furados. Gente, fracassar é saudável. Diga para o seu irmão: fracassar é saudável. Porque fracasso não é pessoa, é situação. Porque você não é um fracassado. Você é um vitorioso, Ricardo. As pessoas estão assimilando uma pessoa que erra, uma pessoa que cai, uma pessoa que tem dificuldade como um fracassado. E não é um fracassado. A situação pode ser, mas a pessoa é uma vitoriosa. Não tem como você evitar alguns pneus furados na sua vida, querido. Não tem como você evitar alguns tombos. É melhor uma vida com alguns tombos, é mais útil do que uma vida sem fazer nada. Todo mundo erra. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo já tropeçou um dia. Todo mundo já brigou com o seu marido, com a sua esposa. Levante a mão aqui quem nunca brigou com o marido e com a esposa. Pode olhar para o lado aí, gente. Confere, vê se está um louco. Vira a pessoa do seu lado assim, ó. Não tenha medo de errar. Todos já fracassaram. Eu marquei algumas coisas. Quem jamais comete erro não realizará nada durante toda a sua vida. Quem jamais caiu em algum momento pode ser alguma coisa.
O fracasso não é um atraso. O fracasso não é uma derrota. Não é um desvio. É um desvio temporário, mas não uma rua sem saída. O fracasso é um desvio temporário, mas não uma rua sem saída. Eu estou falando isso aqui, igreja, porque eu sinto no meu coração que algumas pessoas não se sentem fracassadas. Eu orei essa manhã das 7 e disse: Deus, o que ele precisa ouvir? Ele disse para mim: alguns estão se sentindo fracassados. Eu vou mudar a tua história. Amém. Esperar que a vida se encaixe com as perfeições de suas próprias especificações é viver eternamente frustrado. Uma vida passada em meio a erros é mais útil que uma vida improdutiva. Sabe, querido, esse menino, ele chega num local onde as circunstâncias estão tudo ao contrário. Milhares de pessoas com fome, uma adversidade na sua vida, uma luta no seu interior. Se você ver esse texto, você vai ver que o contexto dele, ele fala de um homem anonimato, um homem que entregou aquilo que era de preciosidade para ele, um homem que estava vivendo uma dificuldade, um homem que estava vivendo uma frustração. Esse menino estava no meio de uma circunstância de irmãos diante de um ser poderoso que era Jesus. Ele estava no meio dos irmãos, diante de uma adversidade. O povo não tinha o quê? É que é difícil falar para uma igreja que come bem todo dia. É difícil falar para uma igreja que tem tudo para comer todo dia. É difícil falar para uma igreja que come doce na hora que quer. É difícil falar para uma igreja que tem pudim sempre. É difícil falar para uma igreja que tem a roupa que quer, o carro que quer. É difícil conversar com uma igreja que tem tudo e às vezes pensa que não tem nada. É verdade. Talvez alguns de vocês já passaram fome, mas essa diversidade aqui eram 5.000 pessoas sedendo. Imagina você aparecer com pão. Imagina você aparecer com um peixe no meio de tantas pessoas passando fome. Jesus prolongou a sua pregação, era tarde, e Jesus, na preocupação, disse: o que vamos dar para as pessoas comerem? Para testar feliz, nem 200 denários poderia alimentar esse povo. E André chega, tem um rapaz ali com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que vamos fazer com isso só? Até parece que vai dar para todo mundo. Uma realidade é qual discípulos fiéis de Jesus não tinham fé para transformar aquela realidade. A gente aprende 3 coisas com esse menino. 3 coisas. 3 coisas temos que aprender com um rapaz dos 5 pães e 2 peixes. A primeira que ele se perguntou é: um lanche individual pode alimentar tanta gente? Eu acredito que ele pensou isso, porque não é fácil para ninguém oferecer aquilo que tem de melhor. É difícil, porque muitas vezes se sente incapaz. O sentimento desse menino era um sentimento de incapacidade. Ele podia passar pela mente dele: será que isso vai dar certo? Será que eu vou conseguir fazer? Será que vai dar para dividir isso aqui com todo mundo? E o paralelo que eu quero fazer é: será que está se perguntando que o dom que está em você, Deus pode multiplicar? Deus pode usar a sua vida para abençoar outros? A pergunta que você tem que fazer para você é talvez a que você já está fazendo: será que sou capaz de pegar a palavra? Será que sou capaz de cuidar de pessoas? Será que com o casamento, como o meu casamento está, eu ainda posso pregar a palavra, alimentar a outros? Será que nessa realidade financeira eu ainda posso visitar minha família no Brasil? Será que esse talento que eu tenho, o dom que eu tenho, eu vou conseguir multiplicar e levar para outros? Sabe por que eu estou falando isso? Porque todos na Bíblia tiveram esse sentimento de incapacidade. Me dá um exemplo. Você é pregador da palavra. Quem se sentiu incapaz quando Deus chamou?
Moisés. Quem mais? Gideão. Elias. Jeremias. Quem mais, queridos? Pedro. Jonas. Vamos lá, gente, me ajuda. Esther. Quem mais? Moisés disse: Senhor, eles vão zombar de mim, eu tenho língua presa. Queridos, Deus te espera com a sua incapacidade. Deus te espera na tua dificuldade. Deus te espera quando você não acredita. Deus te espera com esse pouco que você tem. Diga: eu posso. Às vezes as pessoas ficam se comparando a algumas outras. Deus te fez assim, querido, porque tem coisas dentro de você que é só você que tem. E você não pode ficar julgando se isso é pouco, se isso é muito. Você deve vir e entregar ao Senhor, entregar a sua incapacidade na mão de Deus. Talvez você pense: eu não consigo ajudar a minha casa, eu não consigo ajudar a minha família, eu não consigo ajudar o meu casamento. Então o que você tem que fazer? Você tem que entregar a sua incapacidade na mão de Deus. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 12:9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua. 2 Coríntios 12:9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ele teve pensamento, sim, de incapacidade. A segunda coisa, entender que você deve enfrentar as rejeições. Escreva isso se você tem coragem. Às vezes você tem sonhos, e você tem planos e objetivos, e às vezes você comenta com alguém, e alguém logo te dá uma palavra de rejeição. Isso não vai dar certo, não. Isso não vai dar certo. André fez isso com esse homem. Ele criou coragem, ele levantou do chão, ele foi lá. Quando vou nem entregar, eu vou entregar ali para o André, está mais perto dele, entregou para o André. André pegou, disse na frente dele: acredito, Senhor, esse homem trouxe isso aqui, mas isso aqui você acha que vai dar para alguma coisa? Às vezes o marido, a esposa vem para você e fala: você é o mesmo ainda. Às vezes você faz um plano, faz algo que você quer alcançar, e aí vem a voz: isso aí não vai dar para nada, hein? Quantas vozes de rejeição, quantas vozes que vêm na nossa direção falando que você não consegue, que não vai dar certo, falando que é muito difícil. Olha para você ver, queridos, o que André faz com o homem. Olha a realidade da cabeça desse cara. Levar 5 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos, para alimentar uma multidão. Qual seria mais lógico? É verdade, não vai dar para nada. Deixa para lá esse negócio. Talvez você faria assim, sim ou não? Talvez você faria assim. Talvez você estaria desistindo já. É o Senhor que capacita a gente. A Bíblia diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente a família da fé. Gálatas 6:10. Mateus 5:3-12 diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Você deve entender que todo talento, todo aquilo que você tem, ainda que você ache pouco, o Senhor reconhece isso. Deus que foi em você, não foi homem que colocou. E uma coisa que eu acho interessante nesse homem é que ele não foi e entregou na mão da multidão. Ele entregou na mão de... Ele entregou a mão do seu? Ele entregou a mão do seu? O seu? Podemos não parar aqui o seu? Vida. André levou isso na mão de Jesus. Eu vou finalizar aqui, eu não consigo um pontinho, mas eu vou entrar só para eu finalizar aqui o bilhete. Esse homem, terceira coisa, ele optou pela fé e não pela visão, pela lógica.
São 3 coisas que esse homem fez. Entendeu que é o Senhor que capacita. Entendeu que ele tem que enfrentar as palavras contrárias. E a terceira coisa, ele optou por fé e não por lógica. Ele entendeu que ele precisava viver por fé. Diga fé. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,11: pois vivemos por fé e não pelo que nos é por vista. Agora, queridos, você ajude seu caderno, porque o que eu quero fazer hoje é orar. Existem 3 coisas que você precisa entender. Diante de uma circunstância a qual você está vivendo, a qual você vive como um cristão genuíno, verdadeiro, é que as adversidades virão contra a sua vida. Satanás tem se empreitado para destruir seu casamento e sua família. A Bíblia diz que ele rodeia, está à nossa volta, fugindo como um leão a quem ele possa tragar. Então, quando você menos espera, você erra. Ele tenta te destruir. Ele tenta destruir não as coisas que você tem, mas ele tenta destruir a tua fé, a tua esperança, o teu crer. Esse menino, ele sai da sua casa preparado a não ficar um tempo só com Jesus, mas ficar um bom tempo com Jesus. Ele vai diante de Jesus para ser discípulo. Ele carrega algo. Muitas pessoas vêm para a igreja procurando só receber e não entregaram nada. As pessoas estão vivendo hoje num egoísmo de que o meu casamento, a minha família, eu estou assim, essa dificuldade é minha, e se esquecem que Deus é que multiplica, é Deus que pega um pouco e faz muito. Esse menino decide a enfrentar, levanta no chão e diz: mesmo que seja pouco, mesmo que eu não acredite muito que isso vai fazer alguma diferença, eu vou entregar na mão de Jesus. E ele carrega diante de Jesus. Quando ele está chegando em Jesus, que a vida dele está se levantando, que a fé dele está caminhando, alguém vira para ele: será que isso vai funcionar mesmo? Será que vai dar certo o seu casamento? Será que vai dar certo a família? Será que você vai ganhar vidas? Será que teu filho vai nascer saudável? Será que isso, que aquilo? E as dúvidas começam a entrar na sua vida, por causa de boca de outros. Então você deve enfrentar a rejeição e o fracasso. A diferença dos campeões, da pessoa que alcançou alguma coisa, é que ele aprendeu a lidar logo com as pessoas que rejeitam. Sabe, se você tem algum sonho que está aí, se tem algum objetivo que está dentro de você, se tem algo dentro de você que você quer oferecer, trabalhar na casa de Deus, pregar a palavra, ser um líder de célula, você deve entender que esse pouco é que Deus quer. Algumas pessoas disseram para ele: isso aí não vai rolar não. Mas Jesus se coloca todos sentados. E todos se sentaram. E Jesus levantou sua mão e disse: graças a Deus, Senhor, por esse pão e esse peixe. E ele disse: distribua. Eu acho isso extraordinário. Deus tem um jeito, uma forma de lidar com as pessoas pequenas. Deus tem um jeito de lidar com aqueles que se sentem incapacitados. É o homem que te rejeita, não é Deus. Deus tem um jeito de lidar com aquela dor do teu coração, aquilo que te faz pequeno. Ele diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele, e Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele se glorie do Senhor. Existe uma chamada para mim e para você.
Existe uma unção que capacita, queridos. Eu sei que muitos aqui vão para a cela tremendo, são chamados para pregar, vão tremendo. Muitos não têm coragem, muitas vezes, de entrar nas casas, porque se sente capaz. Pensa que será que isso aqui que eu tenho vai ser multiplicado? Eu quero dizer para você hoje, que aquilo que você tem, Deus quer multiplicar. É isso de você, Deus deseja isso na mão dele. Não entregue a pessoas, entregue para Ele. As suas lutas, entregue para Ele. A tua adversidade, entregue para Ele. Para de achar que são pessoas que têm que ouvir o seu problema. Para de achar que são pessoas que têm que mudar para que você seja feliz. É você que tem que vir aos pés dele. Ora, pela fé, Raabe creu e todas comeram de salvo. Pela fé, Abraão entregou a Isaac. Pela fé, eu acredito que a igreja de Atos, e o livro de Atos é escrito ainda. E eu queria saber o que é que Deus está escrevendo em você. Quando convocado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou a terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos seus acontecimentos que ainda não podiam ver serviços, movidos por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte e não foi encontrado, porquanto Deus havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim. Por meio de fé, ele foi reconhecido como justo. E no momento que Deus aprovou suas ofertas, apesar de estar morto, pelo testemunho de fé, ainda é eloquente. Pela fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu o poder para gerar filhos. Quem é que não tem filhos? Quer dizer, você, por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu o poder para gerar filhos. Ainda que estéril, avançada em idade, porque considerou digno aquele que havia feito a promessa. Sendo assim, aquele homem, já sem finalidade, nasceu um descendente tão numeroso como as estrelas do céu e incomparado com os grãos da areia e areia do mar. Queridos, pela fé, vai exigir de você entregar esse pouco que você tem. Vai exigir de você entregar o nada que você tem. Existe uma frase que eu gosto muito: se o seu dinheiro não te faz realizar o teu sonho, é porque nasceu entregue. Eu não estou falando que você vai entregar seu dinheiro hoje, eu estou dizendo que você tem que entregar aquilo que é de mais preciosidade em você. Pela fé eu entreguei o Brasil aos pés do meu Senhor e disse: eu não voltarei nunca mais, Senhor, se é desejo teu. Eu estarei no Japão para cumprir todos os desejos do teu coração. E Deus me restituiu tudo isso. É pela fé é que a nossa casa, a nossa família é transformada. E tudo que está à nossa volta, toda circunstância, precisamos ir diante dele e entregar nos pés dele. Eu passei umas crises no casamento uns meses atrás, e eu tive que ir aos pés do meu Senhor e dizer: Senhor, eu entrego a minha esposa nas tuas mãos e a minha vida. Faça o que tu queres, pois não vou mais lutar pelas minhas próprias forças. Deus não quer você lutando por força. Deus quer você entregando aquilo que Ele te deu. Se você tem uma família, entregue ao Senhor. Se você tem um casamento, entregue ao Senhor. Se você tem uma dívida, entregue ao Senhor. Tudo a qual o sonho e os planos que você
tem, agora a tua mente, faça o que você pense agora, que você não consegue realizar, você deve me entregar a Ele. Porque essa foi a atitude desse rapaz anônimo, a qual 5.000 foram beneficiados por uma atitude de fé. O que é dentro de você que tem paralisado a tua vida? O que é dentro de você que tem feito você reter dentro de você? Será que é um sentimento de incapacidade? Será que é o teu casamento? Será que é algumas dúvidas, a incredulidade? Tudo isso você deve entregar aos pés dele. Só a mão poderosa de Jesus pode mudar a nossa vida e nossa história. Homem algum tem esse poder, só Jesus pode fazer isso. Por isso hoje nós não podemos entregar nossos pães, nossos peixes na mão de homens, mas entregar na direção de Jesus. Feche os seus olhos e você começa a orar. Espírito Santo, não é por força, Senhor, humana, Deus, que nós queremos aqui ser tocados pelo Teu Espírito, mas é por a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor. Eu quero apresentar nessa hora, Senhor, cada circunstância de discípulos aqui estão vivendo, Senhor. Que o Senhor possa convencer nessa hora, Senhor. Toca no seu coração, Pai. Toca no coração dessa esposa, Pai. Toca no coração desse marido, Deus. Que em sua mente existe a incapacidade de mudança. Espírito Santo, eu te peço nessa hora, Deus. Que esse sonho, Deus, que está inalcançável na lógica, na mente, o Senhor possa receber nas tuas mãos, no teu altar, e que você possa multiplicar, Senhor, e mostrar que o Senhor não fala, que o Senhor é Deus para mudar e transformar a nossa vida. Senhor, eu te peço que assim como multiplicasse, Deus, a vida desse rapaz, o Senhor venha com provisão agora, Senhor, no teu altar. Que o Senhor comece a encher, ó Pai, esse lugar da tua glória. Esse altar que todos que virão, Senhor, possam receber um sinal da tua alma, da tua vida, Senhor. Sobre o Espírito Santo, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os adultos, sobre os maridos, sobre as esposas. Sobre o Espírito Santo, na vida dos incapacitados hoje. Sobre o Espírito Santo, naqueles que acham que é pouco que tem, para que eles entreguem nas tuas mãos. Senhor, os talentos que o Senhor entregou nessa igreja, os planos, os sonhos, Deus, que as circunstâncias do Japão quis paralisar, Senhor, possam ser removidos, Pai, da vida dos teus filhos. Eu te peço, Senhor, que no teu altar tenha poder, Senhor. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Se você sentiu o desejo de vir à frente, eu vou orar por você, para que Deus continue a sobre a sua vida. Se você tem um impossível na sua mente, na sua saúde, nos seus talentos, se você não tem conseguido desenvolver aquilo que Deus te deu, eu vou orar para que Deus vire uma chave na tua vida, na tua alma. Pela fé, Sara gerou filhos. Pela fé, Abraão recebeu a promessa. Pela fé, enche a minha vida, enche o meu ser, que flua o teu rio do meu interior. Eu quero viver a tua vida, a tua essência, o teu poder. Enche a minha vida, enche o meu ser, que flua o teu rio do meu interior. Eu quero viver a tua vida, a tua essência, o teu poder.